Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, mais um vídeo legal para a gente aprender um pouco mais sobre coisas interessantes para trabalhar numa redação. E o nome de hoje, você vestibulando já deve saber, ele está na sua cabeça porque ele faz parte das listas de muitos processos de vestibular para esse ano, que é o Guimarães Rosa, nascido em 1908, morto em 1967. Só que aqui eu não vou fazer aquela análise literária, olhando o tipo de narrador, o tipo de personagem, qual é o tempo, qual é o espaço. Não é meu propósito aqui. O que eu vou tentar trazer nesse vídeo de hoje? Quais características que a ação literária do Guimarães pode trazer de maneira a ser aplicada dentro de uma redação, tá certo? Então beleza, vamos começar a conversar sobre o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é uma dessas pessoas fascinantes. Ele nasce em Cordisburgo, no interior de Minas Gerais, e essa perspectiva de ser alguém do interior de Minas, do ambiente do sertão, faz toda a diferença para ele construir a obra dele em relação às suas inspirações para situações e personagens, tá? Mas uma coisa que a gente precisa falar sobre o Guimarães Rosa é o seguinte: a faceta política na escolha e na linguagem dos seus personagens. É isso que eu quero chamar atenção para vocês. Por que o Guimarães Rosa é alguém interessante, alguém diferenciado? Por que nós estudamos tanto na escola, na universidade, no meu caso, que cursei letras, e por que é importante para passar no vestibular? Porque existe um aspecto diferencial na construção do Guimarães Rosa. Ele escolhe os seus personagens e a linguagem desses personagens a partir de uma perspectiva política, de certa forma, até mesmo ideológica. Existe todo um projeto dentro da obra dele. Se a gente for voltar em algumas questões, o sertão não é um espaço que aparece dentro da perspectiva do Rosa de forma à toa. Por quê? A gente sabe que durante toda a nossa colonização e até mesmo nos dias de hoje, qual que é o grande foco cultural que existe? É aqui o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte do Rio Grande do Sul, uma parte do Nordeste, mas o que essas áreas têm de comum? Essas regiões do Brasil são todas litorâneas ou são próximas ao litoral. Então a gente pode dizer que não houve uma interiorização cultural da grande mídia ou das grandes produções literárias acadêmicas do nosso país. O sertão é então um espaço que fica de fora do imagético popular. E o Guimarães Rosa tenta resgatar essa importante região do Brasil, trazendo esse espaço que é genericamente chamado de sertão. Só que, ao contrário de outros autores que ganharam essa fama de regionalistas, a gente pode falar de José de Alencar, de Franklin Távora, de Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa, ele não fica somente girando em torno de questões próprias dessa região da qual ele fala. É por isso que muitos autores, muitos críticos, citam uma das características do Guimarães Rosa sendo o regionalismo universalista. Ou seja, ele está no sertão, mas ele fala de temas, de sentimentos, de ideias que não são próprias somente desse lugar, que são próprias de qualquer lugar do mundo que você possa habitar. Então, os temas aqui trabalhados na obra do Guimarães Rosa são o quê? O amor, a fé, as situações que requerem honra, a ideia da família dentro da organização social, essas pendências sobre o patriarcalismo e outros elementos que eles são vigentes em qualquer sociedade que você vai estudar. Por isso que a gente pode dizer que o Guimarães Rosa, ele é universal e ele é atemporal. E o que é mais interessante sobre isso? É interessante observar os personagens do Guimarães Rosa. Guimarães tem como personagens loucos, analfabetos, jagunços, prostitutas, ou seja, aqueles elementos da sociedade para a qual normalmente nós não prestamos atenção. O que é legal que o Guimarães Rosa faz? Ele pega essa parcela excluída da sociedade, aquilo que hoje nós chamamos de minorias, e coloca na boca delas, coloca na vivência delas, temas que poderiam ser discutidos por Platão, por Nietzsche, por Heidegger, por grandes filósofos. Então, essa é uma coisa muito legal que o Guimarães Rosa faz e que torna a obra dele
tão agradável, tão admirável. É claro que existem dificuldades na leitura de Guimarães Rosa, principalmente a questão da linguagem. De cada 10 pessoas, 9 ou 9,5, não sei ao certo, falam que Guimarães Rosa tem uma linguagem muito difícil. Isso é verdade, de certa forma, mas a linguagem não é e não pode ser um obstáculo para que a gente compreenda Guimarães Rosa. Se você procurar hoje na internet, existem várias páginas dedicadas a léxicos de Guimarães Rosa, ou seja, como se fossem pequenos dicionários que nos auxiliam no entendimento do que ele está trazendo para a gente. E se você tem algum interesse em ler o Guimarães Rosa, eu indico a obra Sagarana. É a primeira obra mais relevante do Guimarães Rosa, que tem uma linguagem um pouco mais acessível, é dividida em contos e, além disso, tem todas as informações, tem todas as características que, ao longo da carreira, Guimarães consagrou. Em relação à linguagem, é importante que vocês pensem o seguinte: é uma linguagem marcada por neologismos, novos termos, novas palavras, tem um léxico, um linguajar pouco usual, mas o que conta aqui é pensar o seguinte: essa linguagem ela é estruturada não para ser difícil, mas sim para atender uma determinada condição do trabalho dele. Uma coisa que interessa ao Guimarães Rosa é como a história é contada sob a perspectiva dos seus personagens. Então, por que essa linguagem é diferente para a gente? Porque ela está dentro da realidade dos personagens sertanejos do Guimarães. Quando você consegue compreender isso e entende alguns mecanismos que ele utiliza, a obra de Guimarães é muito prazerosa e vai ser utilizada não somente para você se dar bem no vestibular, mas para você crescer uma pessoa muito interessante, não é? Vamos dar uma olhada agora e ver como isso pode ser utilizado numa redação. Um assunto muito recorrente hoje em dia é sobre a forma como a mídia utiliza os elementos de um país para divulgar. Então a gente tem algumas regiões e culturas brasileiras que aparecem muito na TV e outras que nem tanto. Esse pode ser um debate a existir em alguma redação para o vestibular. Então, olha como a gente consegue utilizar o Guimarães Rosa dentro dessa ideia, dessa perspectiva. Fato é que, do período da colonização até o presente momento histórico, a produção cultural brasileira centrou-se principalmente nas áreas próximas ao litoral, com grande foco no eixo Rio-São Paulo, deixando de lado as áreas mais interiorizadas do país. O abismo entre a visibilidade proporcionada a cada uma dessas regiões pelos veículos de comunicação deixa claro que a democratização da mídia é um desafio a ser superado em prol da representatividade equânime das culturas populares em solo nacional. Um exemplo que comprova a necessidade de valorizar-se a cultura brasileira que está fora das tendências dominantes é o dito regionalismo universalista de João Guimarães Rosa. O escritor mineiro ganhou fama e notoriedade acerca do seu trabalho ao trazer para as linhas de seus textos personagens de origem sertaneja, cuja vivência abrangia aspectos universais e atemporais, uma prova documental de que a cada curva do mapa brasileiro pode residir um patrimônio imaterial a ser preservado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês treinem nas suas redações essas dicas que a gente dá aqui. Se você quiser saber mais informações sobre o Guimarães Rosa, agora de um ponto mais literário, visando a sua prova de literatura no vestibular, dê uma olhada no vídeo sobre ele que está na plataforma Vestibular. Tudo bem? Um abraço e até mais!